Meus queridos, a paz do Senhor, glorificamos a Jesus Cristo, mais esta oportunidade de estarmos no Devocional do Lar. Vamos ler hoje Salmos 138, versículos 1 e 2, que nos diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Glória a Jesus Cristo. O Senhor Deus tem um cuidado muito grande com relação à sua palavra. A palavra de Deus, a palavra que Deus fala, ela está acima de todo o seu nome. Glória a Jesus Cristo, né? Ela é a coroa de Deus, é a honra de Deus, é a sua palavra. Ele considera muito o que ele fala. Glória a Jesus Cristo. Muitas vezes nós, que somos falhos, né? Prometemos, falamos, dizemos as coisas para cumprir, mas falhamos. O Senhor não. A Bíblia diz aqui que ele engrandece a sua palavra acima de todo o seu nome. Glória a Jesus Cristo. Deus tem um cuidado muito grande pela sua própria palavra. A coroa de Deus, é a honra de Deus, está na sua palavra. O profeta Isaías, falando no capítulo de número 14, versículo 24, diz assim: O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, como falei, assim se efetuará. E se efetua mesmo, viu, irmão? Quando Deus fala, tudo se cumpre. Quando Paulo começou a escrever a Timóteo, orientando o seu filho na fé, ele lhe concedeu várias instruções. E uma delas foi que ele se fortificasse em Jesus Cristo, dependesse mais de Jesus, né? Ele pediu para que o apóstolo Tiago, seu filho na fé, suportasse as aflições do evangelho. E ele também disse a Timóteo o seguinte, segundo Timóteo, capítulo número 2, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim, olha: Palavra fiel é esta, glória a Jesus Cristo, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. E é verdade, né? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele veio a este mundo, morreu por nós, ressuscitou, e com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é a primícia dos que dormem, há uma garantia para todos os que morrem na fé. Todos os que aceitam Jesus Cristo, que morrem na fé, eles têm garantido a sua ressurreição. E Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com larido e com voz de arcanjo. Os que morreram ressuscitarão primeiro. Está aí a garantia, porque Jesus ressuscitou. Então, se nós morremos com ele, também com ele nós viveremos. Ou, em outro sentido, se nós morrermos para o mundo aqui, que nós fazemos e aceitamos Jesus, né? Desprezarmos o mundo, vamos viver para Cristo. Mas aqui está a garantia da sua palavra. Ele cumpre isso aí, né? Glória a Jesus Cristo. O versículo 12, ele diz assim: se sofrermos, também com ele reinaremos. Se suportarmos as aflições da vida cristã, receberemos a coroa e nos assentaremos ao lado de Jesus Cristo, ou seja, seremos participantes do reino de Deus, porque Jesus diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, ou seja, é participante do reino. Então a Bíblia diz assim: se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também nos negará. Ou seja, se nós desprezarmos Jesus Cristo, os prejudicados somos nós. Jesus não vai abraçar ou vai salvar aquele que não quer. Mas se nós negarmos a Jesus Cristo, praticamente o Senhor vai nos negar também. Mas se nós abraçarmos a ele, vamos receber dele a salvação. E o versículo número 3 diz assim: se nós formos infiéis, se nós nos negarmos a nossa palavra, ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Por quê? Porque ele considera a sua palavra e a coloca acima do seu próprio nome. Quando Balaque contratou o falso profeta Balaão, o profeta desviado Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus, aquele povo que Deus disse que ia abençoar, né? Como diz Hebreus capítulo 6, diz versículo 13 assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha
Outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Aqui está a promessa de Deus. Deus prometeu abençoar a Abraão e a sua semente, está lá em Gênesis, no capítulo de número 22, quando ele ofereceu pela fé ao seu filho Isaque, no versículo 14, assim: chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, glória a Deus, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. A tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aqui está a bênção de Deus. Deus não nega a sua palavra, de jeito nenhum, queridos. Ele prometeu abençoar Abraão, como abençoou, prometeu ele abençoou Abraão de uma maneira tal que todos que abençoarem a nação de Israel, os descendentes de Abraão, serão abençoados. Glória a Jesus Cristo. E o profeta Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, a descendência de Abraão. Mas Deus não permitiu. E ele disse, Números capítulo número 23, versículo 18. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria?